Olá, bem-vindos a mais um vídeo de história e eu tenho teste na sexta-feira, faltei a semana de aulas inteira passada por causa de Erasmus e agora estou aqui a explicar-vos coisas. Portanto, não confio muito neste vídeo, estou a brincar este foi, mas pronto, é isso. Neste vídeo vamos abordar a Rússia e as transformações do socialismo, a Revolução de Fevereiro, de Outubro, as teses de Abril e esse tipo de coisas, portanto fiquem por aí. Obrigado. Então, primeiro convém saber como é que a Rússia estava, como é que era politicamente, como é que era económica e socialmente. A Rússia vivia num regime autoritário, autocrático, em que a única pessoa que mandava era o czar. Neste caso era o czar Nicolau II, I guess. E basicamente era ele e a família, e eles decidiam tudo, e os camponeses estavam todos na miséria, e os operários também, apesar de operários serem poucos. Pronto, estava toda a população mal, todos com fome, todos com más condições de trabalho. Os operários iam para as fábricas trabalhar horas e horas e horas durante o dia todo, tinham más condições e recebiam mal, e estavam sempre a pedir por mais. E o czar, que era o governo, não fazia nada para mudar isso, para melhorar isso. Inclusive, quando eles se manifestaram, levaram com balas porque, ei, vocês não se podem manifestar, eu sou bom. E então, a partir daí, as pessoas começaram a deixar de gostar do czar. Foi o Domingo Sangrento, podem pesquisar, há músicas sobre isso. E pronto, o que acontece é que mais tarde acabaram por, em fevereiro de 1917, derrubar o czar e tirar-lhe o poder e constituíram um governo provisório. Ora, este governo provisório, esta primeira revolução, foi apoiada por alguns socialistas moderados que basicamente eram burgueses assim mais ou menos liberais, e as propostas deles eram: vamos liberalizar a economia, vamos abrir o país ao estrangeiro, vamos dar mais liberdade às pessoas e vamos dar melhores condições aos trabalhadores. Pronto, basicamente eram estas as propostas deles. Ainda assim, eles não conseguiram pôr nada disto em prática, porque o governo provisório foi um conjunto de vários governos seguidos, bastante instáveis e que não conseguiam fazer nada. Então as pessoas também começaram a deixar de gostar do governo provisório. Outra das promessas que o governo provisório tinha feito ao povo russo era que, se chegasse ao poder, ia manter a Rússia na guerra. E então, apesar de todas as coisas boas que tinham prometido, e que, apesar de não terem chegado a ser feitas, mantiveram a Rússia na guerra. E isso foi cumprido. E as pessoas não queriam continuar na guerra. As pessoas viam que a guerra aumentava os impostos, aumentava o número de mortos, os próprios soldados não gostavam da guerra porque estavam a morrer e a perder. E alguns soldados chegavam nas linhas da frente a mutilar-se, a arrancar uma perna, a cortar os braços, porque não queriam lutar e assim podiam ser dismissed. Chegavam alguns a desertar para outros países para fugir da guerra, e portanto ninguém gostava da guerra. Ainda assim o governo provisório decidia: não, nós vamos conseguir, nós vamos ganhar, nós vamos continuar até ao fim. Então as pessoas também não gostavam disto. A revolução foi em fevereiro, a primeira revolução foi em fevereiro, e março foi assim um mês um bocado driblado, porque as pessoas estavam tipo: ok, o que é que aconteceu, o que é que está aqui a ver de novo? A Rússia é um país grande, ok, eu imagino que possa ser um bocado confuso. Mas em abril chegou Lenin. Lenin era um socialista bastante revolucionário que queria impor as regras dele para salvar o povo, para melhorar as condições de vida do proletariado, e portanto, como era bastante crítico do czar, estava no exílio, acho que na Alemanha ou na Polónia, qualquer cena assim, na Suíça. Pronto. Então, quando houve a Revolução de Fevereiro, os alemães pensaram: ei, nós podemos mandá-lo para a Rússia e isto vai causar ainda mais instabilidade e eles vão ficar ainda piores, e ele até quer sair da guerra, por isso isto vai ser giro. Então meteram-no no comboio e mandaram-no para a Rússia. Então ele chegou em abril e ele: uau, este clima está mesmo propício para mim, o socialismo está a andar para a frente. Mas muito devagar, não gosto. Então ele lançou as teses de Abril. Alguns artigos das teses de Abril eram, por exemplo, sair da guerra, porque a guerra é uma coisa imperialista e nós não queremos disso. Devemos ter uma revolução violenta para depois, através da luta de classes, para depois podermos dar o poder e os meios de produção ao proletariado, às camadas baixas, que era basicamente as ideias marxistas. Nenhum apoio ao governo provisório, ou seja, ele queria uma forma de governo alternativa, e mais tarde vem também a dizer que não quer uma república parlamentar, ou seja, ao estilo do que a Europa estava a ter agora, do que temos atualmente. Ele não queria um parlamento, ele queria que os sovietes eram basicamente uniões de operários, tipo quase sindicatos, mas pronto, uniões de pessoas, e estavam a ganhar cada vez mais poder, especialmente depois da Revolução de Fevereiro. Basicamente queriam direitos melhores, organizavam-se, pediam, mandavam quase. E pronto, os soviéticos estavam a crescer, a ficar cada vez mais poderosos, e Lenin decidiu: ok, bora dar poder aos soviéticos, bora entregar o poder aos soviéticos, é assim que realmente alcançamos a democracia. Não era bem democracia, mas a ditadura do proletariado, sendo que o proletariado é quem mais precisa.
Também queria a nacionalização de terras, propriedades, basicamente tudo. Queria a fusão dos bancos no Estado, em apenas um banco central. Basicamente queria nacionalizar toda a economia. E pronto, as teses de Abril eram basicamente este manifesto das ideias que ele tinha para o país. E pronto, então ele queria sair da guerra, queria realmente dar as boas condições ao povo, apoiava os sindicatos, não, apoiava os soviéticos que estavam a crescer, portanto ele tinha tudo para correr bem. Pronto, era também contra o governo provisório, porque o governo provisório tinha ideias diferentes e também porque era um grupo de burgueses, basicamente eram os socialistas moderados, que eram no fundo burgueses, que eram os capitalistas que ele queria abater, por isso não os podia apoiar. Um dos conceitos que também é importante saberem é que existia uma dualidade de poderes, ou seja, existiam os socialistas moderados do governo provisório e existia Lenin e os seus apoiantes, os soviéticos, a maior parte dos soviéticos, e portanto haviam dois poderes. O governo provisório era o poder oficial, aqueles que em teoria eram o governo que mandavam, mas os soviéticos, à medida que iam ganhando poder e à medida que Lenin ia ganhando apoio, começavam também a influenciar o poder, até que começaram a ser eles basicamente a call the shots, a ser eles a mandar. Então, a 24 e 25 de outubro de 1917, também no mesmo ano, eles atacaram os guardas vermelhos, que são tipo os bolcheviques, o exército dos bolcheviques, atacaram o Palácio de Inverno, exatamente, atacaram o Palácio de Inverno, derrubaram o governo provisório e instalaram o Conselho dos Comissários do Povo, basicamente a CCP. E a CCP basicamente foi tomada por Stalin, Lenin e Trotsky. E Trotsky ficou com a pasta da guerra, que era decidir como negociar a paz e o que é que a Rússia teria que dar para conquistar a paz. Lenin ficou com a presidência, era o chefe daquilo tudo, e Stalin ficou com a pasta das nacionalidades. E mais tarde Lenin percebe que Stalin é um bocado psicopata e não gosta dele, mas isso fica para a parte 2 deste assunto, porque no teste em que eu vou ter e que a minha turma vai ter, só vai ser digamos, a parte 1 o que eu vou abordar aqui. E então, qual foi a primeira coisa que fez este governo, a CCP? Eles publicaram os decretos revolucionários, que foram basicamente as primeiras leis deles. O primeiro decreto é o decreto sobre a paz, basicamente era um apelo aos povos, aos impérios com quem estavam em guerra e ao próprio povo alemão para acabar com a guerra, para tentar negociar uma forma de paz. Ainda assim, isso arrastou-se muito porque os outros povos não queriam acabar a guerra e a Rússia acabou por assinar o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, que é uma paz só com a Alemanha, e foi uma paz, segundo Lenin, desastrosa, mas necessária. Desastrosa porquê? Porque eles tiveram que ceder vários países, como a Polónia, a Ucrânia, as penínsulas bálticas, que eram a Estónia, a Letónia, a Lituânia e também a Finlândia, e acabaram por perder tipo, grande parte das suas minas, grande parte da sua uma parte considerável da sua população e também alguma parte das suas minas de ferro, carvão, terras cultiváveis, etc. Portanto, não foi nada bom, acabou por abalar um bocadinho o país nessa altura, mas segundo Lenin era necessário porque para haver esta revolução a Rússia precisava de estar unida e focada nas mesmas coisas e o exército não podia estar embora e as pessoas não podiam estar a pagar grandes preços pela guerra, etc. Portanto, era necessário. O outro decreto foi sobre a terra, basicamente aboliram a grande propriedade e confiscaram aos proprietários, aos grandes burgueses, toda e qualquer propriedade, até à igreja, aos mosteiros também. E pronto, basicamente nacionalizaram aquilo e agora tudo era de todos. E depois, o decreto das nacionalidades basicamente dava o direito de autodeterminação a todos os povos do antigo Império Russo. Dizia, ok, vocês são o que vocês quiserem, vocês se identificam como russos, são russos, se identificam como ucranianos, são ucranianos, acho que é algo assim. E praticamente é isto para a parte 1, é praticamente isto que importa, não entramos ainda no comunismo de guerra, vai ser uma parte interessante também, mas uma espécie de porquê que vai acontecer a próxima parte é que os soldados então, cerca de 7 milhões de soldados voltaram a casa tipo, às suas casas, e não tinham uma forma muito fácil de se integrar na vida que já lá existia. Os trabalhos já estavam ocupados, havia pobreza na mesma e agora ainda eram mais pessoas para ser pobres, portanto não houve uma grande adesão às ideias de Lenin, porque a população estava mais preocupada, sei lá, em comer. E eles ainda não sabiam, mas a verdade é que tinham razão, o comunismo não é bom para ter comida. Nas eleições que se fizeram para a Assembleia Constituinte, um pouco depois,
o Partido Comunista, que já se chamava Partido Comunista Russo, agora já só teve 25% dos votos. Os bolcheviques já só tiveram 25% dos votos e, portanto, as coisas estão a ficar feias e vamos ver o que acontece a seguir. Até ao próximo vídeo e boa sorte para os testes.